Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do caso Larissa Manoela. No episódio final da série, nós apresentaremos como o patrimônio da artista foi estruturado por seus pais ao longo de sua carreira, as inconsistências que identificamos e as melhores práticas que poderiam ser adotadas nesses casos. Eu sou Bruno Guedert e no vídeo de hoje falaremos dos bastidores financeiros e empresariais que poucos discutem abertamente. Sim, vamos falar de dinheiro, gestão de contratos e, claro, patrimônio. Ficou curioso? Então não esqueça de dar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe. Vamos começar? Nos últimos episódios da série Larissa Manoela, demonstramos a controvérsia patrimonial que envolveu a artista e seus pais, envolvendo um patrimônio de 18 milhões de reais, fruto da carreira da celebridade brasileira. Quando uma artista menor de idade começa a fazer sucesso e acumular um patrimônio significativo, além de contratos de trabalho artísticos importantes, diversos cuidados jurídicos e patrimoniais são necessários, a fim de proteger seus interesses e melhorar a eficiência financeira do dinheiro recebido. É comum que os pais da criança considerem a criação de uma empresa, ou até mesmo várias, para a redução dos impostos ao receber pagamentos pelos trabalhos desenvolvidos, além de contratar assessores e gerenciar o patrimônio. Esse foi o caminho adotado pelos pais de Larissa Manoela no ano de 2014 com a criação da empresa Dalari Produções e Eventos Limitada, que acabou tendo um desfecho polêmico que observamos no noticiário. Na Dalari Produções, Larissa, a principal fonte de receita da empresa, detinha apenas 2% do capital social, enquanto seus pais somavam impressionantes 98%, conforme se observa nos registros da empresa, tanto na Receita Federal e na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Mas, meus amigos, a coisa não para por aí. A distribuição dos lucros, conforme consta no contrato social da empresa, seguia a mesma proporção do capital social. Isso significa que se os lucros fossem distribuídos conforme o contrato social, Larissa receberia apenas 2% dos lucros gerados majoritariamente por seu próprio talento e trabalho. O resto, bom, iria quase todo para os pais. Em qualquer setor, mas especialmente no mundo de entretenimento, a autonomia é vital. Controlar seus próprios contratos, seus direitos de imagem e, claro, seus rendimentos, dá a qualquer artista uma enorme vantagem. Por prezar por sua autonomia, a empresa Mimalissa surgiu como uma resposta à necessidade de Larissa por mais controle e transparência em sua carreira. A empresa foi criada 2 meses antes de ela atingir a maioridade, um movimento estratégico que permitiu uma transição mais suave para a administração independente de sua carreira. A última empresa da lista é a Treliça Holding Participações Limitada. Esta foi, na verdade, a última tentativa de Larissa de gerir seu patrimônio em conjunto com seus pais, mas com uma distribuição de capital social e administração de forma mais equilibrada. Então, o que aconteceu aqui? A Treliça Holding foi criada em 2022 com o objetivo principal de administrar a carteira de imóveis da família, que foram fruto do trabalho artístico de Larissa na Dalari Produções.
Mas depois de todo o transtorno e desgaste na relação com os pais, Larissa Manoela decidiu renunciar ao patrimônio de 18 milhões de reais. Agora você pode estar se perguntando por que criar empresas para isso. As empresas são projetadas para otimizar a administração de bens e muitas vezes oferecer benefícios fiscais tanto na exploração dos contratos, direitos, imóveis e investimentos, quanto no eventual inventário. Isso é chamado de planejamento patrimonial e sucessório. É difícil imaginar, mas o abuso do poder familiar é uma realidade que muitos jovens artistas enfrentam. E eu não estou falando apenas dos casos extremos que vemos nas manchetes, como a situação de Larissa. Isso pode acontecer de formas muito sutis, como uma desproporção chocante na divisão do capital social de uma empresa familiar que gerencia a carreira do jovem. Imaginem só você, a principal fonte de receita da empresa que gerencia sua carreira, mas detém apenas 2% do capital social. Isso significa que você teria quase nenhum controle sobre as decisões estratégicas que afetam diretamente a sua carreira. E, além disso, receberia uma fatia minúscula dos lucros. Então, como o menor pode se proteger? Primeiramente, deve-se considerar uma reestruturação societária. Isso pode equilibrar o poder da decisão dentro da empresa. Além disso, você pode inserir cláusulas de proteção nos acordos de sócios. A implementação de mecanismos de governança corporativa também é vital. Isso pode incluir a criação de um conselheiro de administração independente que pode oferecer uma camada extra de proteção, imparcialidade e supervisão. E claro, em situações mais extremas, a intervenção de entidades como o Conselho Tutelar e o Ministério Público podem ser necessárias. Mas sobre isso, falaremos em detalhes nos próximos segmentos. No cenário em que os contratantes estão preocupados com o potencial abuso do poder familiar sobre o patrimônio e carreira do artista menor de idade, medidas podem ser tomadas para estruturar contratos de forma a minimizar esse risco. Primeiro, cláusula de auditoria. Pode-se inserir uma cláusula permitindo auditorias periódicas por parte do contratante sobre a alocação dos recursos pagos à empresa que gerencia a carreira do artista. Segundo, uma cláusula de mandato. Pode-se estipular que parte dos pagamentos seja feita diretamente a um fundo administrado por mandatário, destinado exclusivamente ao bem-estar e desenvolvimento da carreira do artista. Terceiro, cláusula de governança. Pode-se exigir a formação de um conselho consultivo ou de administração que inclua membros independentes para supervisionar as decisões financeiras e estratégicas importantes relacionadas ao patrimônio do artista. Quarto, a cláusula de rescisão por má conduta. Pode-se estabelecer condições sob as quais o contrato pode ser rescindido em caso de evidências de exploração ou abuso do trabalho infantil. Quinto, cláusula de prestação de contas. Pode-se exigir relatórios regulares detalhando como os pagamentos são utilizados, com a possibilidade de ajustes contratuais, caso esses relatórios revelem uso impróprio das receitas. Agora falaremos sobre um dos guardiões dos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar. Você pode se perguntar como esse órgão poderia ajudar. Bom, vamos descobrir. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo que tem a missão de zelar pelos direitos dos menores e isso inclui jovens artistas que podem estar em situação de vulnerabilidade. O Conselho tem o poder de intervir quando os direitos de crianças e adolescentes estão ameaçados ou violados, seja pela sociedade, pelo Estado ou pelos pais da criança. Então, quais são as medidas que o Conselho Tutelar pode tomar? Primeiro, eles podem realizar uma investigação inicial que pode incluir entrevistas com o menor, seus pais e outras partes envolvidas. Isso ajuda a entender a extensão do problema e determinar as ações necessárias. Eles também podem oferecer orientações e advertência aos pais ou responsáveis. Às vezes,
uma simples conversa de esclarecimento pode resolver a questão. Em casos mais graves, o Conselho Tutelar pode fazer encaminhamentos legais. Isso pode incluir o encaminhamento ao Ministério Público e até a requisição de serviços públicos como segurança, saúde, educação e assistência social. Mas o mais importante é que o Conselho Tutelar é um órgão acessível que está sempre pronto para ouvir as suas preocupações. Se um artista sente que seus direitos estão sendo violados, é um excelente primeiro passo para buscar ajuda. Agora é hora de falar sobre outra instituição fundamental na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, o Ministério Público. Prepare-se, porque as coisas estão prestes a ficar ainda mais interessantes. O Ministério Público é uma das instituições mais poderosas que você pode ter ao seu lado em casos de abuso do poder familiar. Eles têm a autoridade e vários recursos para levar a questão à justiça e garantir que seus direitos sejam respeitados. Então, o que exatamente o Ministério Público pode fazer por você? Para começar, eles podem conduzir um inquérito civil para investigar qualquer suspeita de exploração ou abuso. Com base nas evidências coletadas, o Ministério Público pode propor uma ação civil para proteger seus direitos. Mas não para por aí. Se houver indícios de criminalidade, como apropriação indébita ou outros tipos de fraudes patrimoniais, o Ministério Público pode abrir uma ação penal contra os responsáveis. Em casos extremos, o Ministério Público pode até pedir a intervenção na empresa que gerencia a carreira do artista, ou bloqueio de ativos para evitar a dilapidação do patrimônio. Então, se você está em uma situação em que acredita que seus direitos estão sendo violados, saiba que o Ministério Público é um aliado poderoso aos menores de idade. Eles estão lá para garantir que a justiça seja feita e que você possa continuar a brilhar, tanto no palco quanto fora dele. Outra hipótese que pode ser radical, mas eficaz em certas circunstâncias, é a emancipação. A emancipação é um processo legal que dá ao menor de idade muitos dos direitos e responsabilidades de um adulto. Isso pode ser especialmente útil para jovens que precisam de mais controle sobre suas carreiras e patrimônio. Então, como você pode se emancipar? Existem duas vias principais: a emancipação voluntária e a emancipação judicial. A emancipação voluntária é concedida pelos pais ou responsáveis e é formalizada por meio de escritura pública no cartório. Ela é mais simples, mas exige o consentimento dos pais ou responsáveis. A emancipação judicial, por outro lado, é mais complexa e pode ser mais demorada. É concedida por um juiz e geralmente ocorre quando há evidências de abuso ou negligência por parte dos pais ou responsáveis. Vale ressaltar que a emancipação é geralmente irreversível e vem com várias responsabilidades, como a necessidade de fazer sua própria declaração do imposto de renda. Portanto, é uma decisão que deve ser bem pensada. A emancipação pode ser uma ferramenta poderosa para ganhar autonomia e proteger seus interesses. Mas, como em qualquer decisão importante, é crucial consultar profissionais qualificados antes de seguir esse caminho. Afinal, o objetivo é garantir que sua carreira e seu patrimônio estejam sempre em mãos seguras. Mas antes de encerrarmos, quero falar rapidamente sobre o caso da Dalari Produções e Larissa Manoela. O caso é um exemplo clássico das inconsistências que podem surgir quando o patrimônio construído por uma carreira artística é gerenciado de forma inadequada pelos pais. Larissa, sendo a principal fonte de receita da empresa, detinha apenas 2% do capital social, enquanto seus pais somavam outros 98%. Isso não só é desproporcional, como também levanta questões sérias sobre eventual abuso do poder familiar. Então, o que poderia ter sido feito de diferente quando ela ainda era menor de idade? Bem, para começar, uma reestruturação societária poderia ter equilibrado o poder de decisão dentro da empresa. A intervenção do Conselho Tutelar ou do Ministério Público poderia ser uma opção para fiscalizar a situação e, se necessário, tomar medidas legais. E claro,
a emancipação poderia ser uma opção para a Larissa assumir mais controle sobre sua carreira e patrimônio. Então, se você é um jovem artista ou conhece um, fique atento a esses detalhes. Proteja-se, seja proativo e nunca hesite em buscar ajuda profissional ou jurídica. Se você achou este vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. E se você tem alguma pergunta ou experiência que gostaria de compartilhar, deixe nos comentários. Vamos criar uma comunidade onde todos possam conversar, aprender e crescer juntos. Até o próximo vídeo!